A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos estudando o Credo Niceno-Constantinopolitano, estamos estudando sobre Cristologia, tudo que nós professamos na nossa fé, que nós cremos em Jesus. Então, no nosso último encontro, nós começamos a ver a importância da nossa religião, a importância de ser cristão porque somos de Cristo. E Cristo é o grande pontífice, aquele que nos une a Deus. Nós estudamos há um abismo entre nós e Deus por causa do pecado, não é? A nossa infinita miséria nos separa da infinita santidade de Deus. Então é o homem pecador, miserável e Deus todo santo. Jesus, pela sua encarnação, paixão, morte e ressurreição, ele se coloca como o pontífice. Então, ele é a ponte, ele une de novo a nossa miséria com a santidade de Deus. Então, Jesus é o pontífice. Nós vimos isso, estudando a Dei Verbum no capítulo 2. Eu vou até repetir e depois nós vamos estudar mais um pouquinho outro documento. Então, a Dei Verbum, no nosso último encontro nós vimos, mas eu vou recordar a você agora. Diz assim, no parágrafo 2: aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo. Ele se revela através de Jesus. E tornar conhecido o mistério da sua vontade, o mistério da salvação, o plano da salvação, para nos ligar novamente a Ele, pelo qual os homens, por intermédio do Cristo, por intermédio, Jesus é a ponte, de Cristo, verbo feito carne, e no Espírito Santo tem acesso ao Pai. Então nós temos acesso ao Pai, e se tornam quem nós nos tornamos, a raça humana, e se tornam participantes da natureza divina. Olha só, então nós nos tornamos filhos adotivos de Deus por Jesus. É só por Jesus que você se torna filho de Deus. Filhos, somos irmãos dos outros quanto à natureza. Quanto à natureza, sim, nós somos todos irmãos. Mas nós precisamos de Jesus para sermos irmãos segundo a graça. Para nos tornarmos cristãos, você sabe que você precisa ser batizado. É o sacramento do batismo que te enxerta no corpo místico de Cristo, que é a igreja. E aí você se torna filho adotivo de Deus. Não é? Mas tudo isso já começamos a estudar no encontro passado. É tudo muito sério, Estou aqui com o meu compêndio do Vaticano II, lemos Dei Verbum. Agora eu quero ler com vocês Gaudium et Spes. Olha que bacana o que a igreja nos ensina sobre Jesus também, Gaudium et Spes, a alegria e esperança. Então diz assim, no capítulo 22, presta bem atenção, porque esse capítulo ele é muito rico, é muito bonito o que o Sagrado Magistério vem nos ensinar. Na realidade, o mistério do homem só se torna claro verdadeiramente no mistério do Verbo encarnado. Porque a gente fica com essas perguntas bobas, de onde nós viemos? De onde veio Deus? Sabe essas histórias, Nós não viemos, nós fomos criados por Deus, Nós somos descendentes de Adão e Eva. Então, na realidade, o mistério do homem só se torna claro verdadeiramente no mistério do Verbo encarnado, que é Jesus. Com efeito, Adão, o primeiro homem, era a figura daquele que haveria de vir, isto é, de Cristo Senhor, novo Adão. Por que Cristo é o novo Adão? Porque enquanto Adão é infiel e peca, Cristo, ele é fiel a Deus, ele é filho de Deus, ele se permanece fiel, ele permanece a sua fidelidade em Deus. Então, Cristo, novo Adão, na mesma revelação do mistério do Pai e de seu amor, Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem, porque ele também era homem. Então há muitos hoje que querem ensinar que Jesus era uma aparição, era tipo um fantasma, não é? Nós vamos, nos próximos encontros, nós vamos falar de algumas heresias sobre Jesus, que só mudaram de nome. Então Jesus não é um avatar, Jesus não é um mestre cósmico, Jesus não é uma energia positiva, Jesus não é uma reencarnação, não. Ele é verbo, ele é Deus feito carne. Nós estamos insistindo isso nos nossos últimos encontros.
Nós somos católicos, você é católico, você é cristão. Essa é a nossa fé. Por isso que o magistério vem nos ensinar. Respeite as outras religiões, tudo bem. Mas eu estou falando com cristãos, com católicos, para que você entenda a sua fé, para que você entenda em que mundo espiritual você está inserido, para que eu e você entendamos a que Deus nós tememos, não é? Então diz assim, Cristo é o novo Adão. Adão peca, mas Cristo, ele por amor se entrega e morre por nós, ressuscita por nós para nos salvar. A ressurreição é algo fundamental. A ressurreição de Cristo é o cerne do cristianismo. Se você não acredita na ressurreição de Cristo, sendo católico, você precisa dobrar os seus joelhos, invocar a força do Espírito Santo, porque pelo teu batismo, nós somos reis, profetas e sacerdotes. Deus está, como no seu sacerdócio leigo, Deus está atento às tuas orações. Não é as palavras da tua boca, porque você é profeta, pronto para anunciar o Evangelho. Não é? E você é rei, você domina a sua vida. Então, peça ao Espírito Santo para te dar clareza de tudo isso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode abrir os nossos corações e a nossa mente para que entendamos as Escrituras e os mistérios de Deus. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Na mesma revelação do mistério do Pai e de seu amor, Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem e lhe descobre a sua altíssima vocação. Né? Então, qual é essa altíssima vocação que Jesus mesmo revela, né? Ele sendo o homem, revela ao próprio homem e ele descobre a sua altíssima vocação, a vocação de ser filho de Deus. Filho de Deus, eu e você, como eu acabei de falar, né? Nós fomos adotados como filhos de Deus por Jesus. E o que nos adotou foi o sacrifício da cruz. Então nós não acreditamos, assim, os católicos, os cristãos, a nossa doutrina nos ensina que não existe um karma a ser pago, não tem como você pagar pela tua salvação. Jesus pagou a sua salvação. Jesus pagou por mim e por você. O preço está pago. É só você ser fiel agora, se colocar debaixo do senhorio de Jesus. Né? É uma decisão. E aí continua, não é portanto de se admirar que em Cristo estas verdades encontrem a sua fonte e atinjam o seu ápice, né? O seu mais alto. Imagem de Deus invisível. Olha só, Jesus é a imagem do Deus. O que é imagem? Uma coisa que você vê, né? Por que nós podemos fazer uma imagem da Virgem Maria? Porque ela existiu. Por que você pode fazer uma imagem de São Francisco? Porque ele existiu, não é um fantasma. Por que eu posso fazer uma estátua minha se eu quiser? Porque eu existo, você existe. Jesus, por que ele é a imagem? Porque ele foi visto, ele habitou, ele tem um corpo com carne, sangue, ossos, ele está ressuscitado. Né? Tomé toca nas feridas dele, né? Depois da ressurreição. Nas feridas não, nas chagas, né? Já cicatrizadas. Mas Tomé toca, então ele é a imagem do Deus invisível, não é? Então, imagem do Deus invisível, isso está em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele é o homem perfeito. O que é o homem perfeito? O novo Adão. Que restituiu aos filhos de Adão, a nós, a semelhança divina, deformada desde o primeiro pecado. Como a natureza humana foi nele assumida, não aniquilada. Jesus não aniquilou a sua humanidade, ele assumiu a humanidade, ele assumiu, eu vou nascer de uma filha de Israel, como nós estudamos no nosso encontro anterior. Vá assistir a nossa aula anterior, quando no Catecismo da Igreja Católica, né, no Catecismo da Igreja, citamos os parágrafos e estudamos, entendeu? Né? E estudamos. Então, Jesus assume a natureza humana. Por isso que ele sentiu dor quando estava crucificado, ele sentiu as chibatadas, ele sentiu tudo, ele morreu, ele sentiu a dor da morte. Não sei se hoje vai dar tempo, mas nos próximos encontros nós vamos falar de algumas heresias sobre Jesus, dizendo que Jesus não sofreu, que era uma emanação de energia. Não, a igreja já respondeu todas essas questões.
Nós cristãos acreditamos piamente, porque Jesus é o caminho, o único caminho, hein? Verdade e vida. Ele não disse eu sou um dos caminhos, não, eu sou o caminho. Ele não disse eu sou uma das verdades, não, eu sou a verdade. Eu não sou uma das vidas, eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É tão clara essas palavras, não é? Que aqueles que não são cristãos, às vezes se ofendem com essas palavras, se colocam contra Jesus. Não, todos os caminhos levam a Deus. Bom, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu estava falando isso com um amigo meu ontem, né? Eu falei, a minha decisão é ser cristão, é uma decisão minha, não é a sua, a minha é. Então Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Não estou dizendo que alguém vai se perder, vai para o inferno, não. Estou dizendo assim que uma verdade revelada é essa, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por Ele eu tenho certeza que eu vou para o céu. Eu e você, nós temos certeza, hein, de ir para o céu. Podemos até passar pelo purgatório, né? Mas estamos nessa caminhada, nessa luta contra o pecado, para fazer a vontade de Deus, porque o nosso objetivo é alcançar a vida eterna e ir para o céu, ressuscitar no último dia. Então Jesus, como diz aqui o magistério da igreja, ele não aniquila a sua humanidade, ele assume a sua humanidade, não é? E aí continua, por isso mesmo também foi em nós elevado a uma dignidade sublime. Por isso mesmo também foi em nós elevada a uma dignidade sublime. Nossa, nós ganhamos essa dignidade sublime. Com efeito, por sua encarnação, quer dizer, Jesus era carne mesmo, o Filho de Deus uniu-se de algum modo a todo homem. Trabalhou com mãos humanas. Olha a humanidade de Jesus aqui, ele trabalhou com mãos humanas. Pensou com inteligência humana. Agiu com vontade humana. Amou com um coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Porque Jesus nasceu sem o pecado original. E nós vamos estudar isso daqui a pouquinho, né? Então estávamos lendo Gaudium et Spes, né, no parágrafo 22, nos documentos do Vaticano II, não é? Então é muito lindo quando nós começamos a entender tudo isso. Agora eu queria, para ir finalizando, que nós pegássemos o nosso catecismo, né, no parágrafo 430, né? Então, aqui também, se você pegar o subtítulo do parágrafo, né, cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, né? Então, aqui continuamos com o magistério, com o Sagrado Magistério nos ensinando. Então, diz assim, Jesus, o nome Jesus, né? Se lembra quando nós estudamos sobre as alianças de Abraão, quando ele firma aliança, quando Deus firma aliança com Abrão, ele deixa de ser Abrão e se torna Abraão, de pai elevado para pai de uma multidão de povos. Sarai, que significava estéreo, se torna Sara, a estéreo. Saulo, né, se torna Paulo. Então todos os nomes têm uma missão, né? Simão se torna Pedro. Sabe, quando Deus põe um nome, ele põe a missão junto, a identidade, tudo isso. Não é? Então, quando o anjo anuncia à Virgem Maria que ela seria mãe, e o anjo diz a ela, o arcanjo Gabriel, e lhe porás o nome de Jesus. Você não tem nem escolha do nome, o nome desse menino que você vai gerar, que é filho de Deus, que é Deus se tornando carne em você, o nome dele é Jesus. Então aqui o parágrafo do Catecismo 430 vem nos explicar isso. Olha que lindo, olha que bonito. Jesus quer dizer em hebraico, Deus salva. Que bonito, não é? Então Jesus já vem com o nome, Deus salva. No momento da anunciação, o anjo Gabriel dá-lhe como nome próprio o nome de Jesus, que exprime ao mesmo tempo a sua identidade e missão. Identidade, personalidade, caráter, a sua identidade e a sua missão. Uma vez que só Deus pode perdoar pecados, só Deus pode perdoar pecados. É Ele
que em Jesus, seu Filho eterno feito homem, salvará o seu povo dos pecados. Olha que lindo isso! Como só Deus perdoa pecados, ele envia o seu Filho como Salvador para perdoar pecados. Lembra que Jesus é o pontífice? Ele nos une a Deus. Ele é a ponte, ele é o pontífice. Por isso que o Santo Padre, lá em Roma, o Papa, estamos com o Francisco Papa, né? Papa Emérito Bento XVI, Papa Francisco. Por que eles são chamados de pontífice? Porque eles são a imagem visível de Jesus aqui na Terra. Mas eles são a imagem visível, a pedra visível. A pedra invisível é Jesus, né? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A pedra é Jesus. Então, Jesus é o pontífice, aquele que te une a Deus, que perdoa pecados. Na nossa religião cristã, nós temos um Deus que perdoa pecados, não é? Nas outras religiões não tem, perdão de pecados não tem, mas ao confessarmos, Deus nos perdoa, nos lava no seu sangue. Bom, aí ele continua. Em Jesus, portanto, Deus recapitula toda a história da salvação em favor dos homens. Na história da salvação, quer dizer, nesse plano da salvação, entrou a história da salvação, né? Deus não se contentou em libertar Israel da casa de servidão. Isso Deus falava para Moisés: eu vou libertar Israel da escravidão do Egito, dessa casa de escravidão. Então, na história da salvação, Deus não se contentou em libertar Israel da casa de servidão, fazendo-o sair do Egito, salva-o também do seu pecado. Tem a libertação de pecados, libertação de vida velha. Deus quer mudar a tua história. Quando você realmente quer Jesus como teu Senhor, o senhorio de Cristo instaurado, Deus muda a história da tua vida. Por isso que se você roubava, você tem a força do Espírito e você não rouba mais. Quando você estava caindo em promiscuidade sexual, quando Deus vem na sua vida, aquilo você é liberto dessa escravidão sexual. Você é liberto de tudo. Liberto, sabe, das drogas, do álcool, de tudo, sabe? Deus te liberta, Ele perdoa pecados, muda a tua história, muda a tua vida. Só não muda se você não acreditar, entendeu? Né? Porque tem um monte de católico que parece que não tem fé. Não, nós vamos estudar sobre o dom da fé. Deus, dá-me fé, dá-me força. E Ele dá, viu? Aí continua aqui. Então salva-o também do seu pecado. Por ser o pecado sempre uma ofensa feita a Deus, só Ele pode perdoá-lo. Por isso Israel, tomando consciência cada vez mais clara da universalidade do pecado, não poderá mais procurar a salvação a não ser na invocação do nome do Deus Redentor, do nome de Jesus. Porque Jesus é o que salva, porque Jesus significa Deus salva. O nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa do seu Filho. Do seu Filho feito homem para a redenção universal e definitiva dos pecados. É o único nome divino que traz a salvação. Que lindo isso, né? E agora pode ser invocado por todos, pois se uniu a todos os homens pela encarnação. Então, pela encarnação, Ele se fez um de nós também, semelhante a nós em tudo, menos no pecado, não é? De sorte que não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro Deus. Não há outro Deus que salve. Jesus é o Salvador, né? Então, através de Jesus, o Pai e o Espírito Santo nos salvam também. Mas é Jesus, o Deus encarnado, o Deus Salvador, não é? E isso é maravilhoso quando nós entendemos. No nosso próximo encontro, nós estudaremos na Bíblia, na Palavra de Deus, né? Mais sobre Jesus, mais sobre a identidade de Jesus, quem é Jesus. Eu já indiquei esse livro aqui, é um livro que eu gostaria que você comprasse, né? Jesus Cristo é Deus? Compre, aqui vai falar tanta coisa boa, vai falar até sobre o racionalismo que quis provar que Jesus não era Deus, provar que a Bíblia não estava certa. Aqui vai estar tudo aqui, leia, compre. Jesus Cristo é Deus, né? De José Antônio de Laburu, né? Na editora Cleofas você encontra,
tá bom? Então, até o nosso próximo encontro, que Deus nos abençoe, fique em Deus. Você está com um problema, você está triste, invoca o nome de Jesus, Ele te salva. Tenha fé, acredite. Vá no médico humano, tome os remédios que Ele te der, mas você precisa tomar o remédio espiritual. Você precisa se confessar, você precisa ir para a Santa Missa. A Eucaristia é remédio para o corpo e para a alma. Irmão, Deus está se oferecendo a você, você não quer. Invista na sua salvação, invista na sua felicidade. Se entregue a Jesus, seja de Jesus, queira Jesus. Vamos orar nesta hora, eu te convido a fazer uma oração comigo. Feche os teus olhos e reza assim junto comigo. Senhor Jesus, eu quero invocar o teu santo e poderoso nome nesse instante, invocar o teu senhorio sobre mim, invocar o teu sangue sobre mim, Jesus. Eu quero te pedir perdão dos meus pecados, pedir que o Senhor me lave, me purifique, mude a minha vida, mude a minha história. Eu quero renunciar nesta hora, Senhor, todo o meu pecado, tudo aquilo que me separa de Ti, Senhor. Eu quero me entregar a Ti, Jesus. Eu quero declarar que Jesus Cristo é o Senhor do meu passado, Senhor do meu presente e Senhor do meu futuro. Eu me coloco debaixo da Tua graça, da Tua unção, do Teu senhorio, Jesus. Que o Seu Santo Espírito ilumine minha mente, minha alma, meu coração. Eu declaro, sou todo Teu, Senhor Jesus, e tudo que possuo é vosso. Amém. Amém. Fiquemos com Deus, continua a sua oração. Amém? Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.